Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Com uma voz forte, a gente é quase incapaz de pensar coisas sutis. Friedrich Nietzsche, a Gaia Ciência. Bom, pessoal, hoje gravar um vídeo um pouco diferente dos últimos agora, um vídeo que eu já gravei esse formato anteriormente, mas faz bastante tempo que eu não gravo, que é crítica. Então, esses vídeos de crítica, que tem o prefixo crítica, eles se propõem a falar a respeito de algum filme ou uma obra que eu li, alguma coisa de algo já produzido. No caso, a crítica de hoje é a respeito do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Eu vou fazer essa pronúncia porque realmente eu me esforcei para fazer uma pronúncia mais correta, mas a minha garganta mesmo não auxilia no sotaque necessário para pronunciar o nome dele da maneira mais correta. É um livro que já é bem conhecido, aí, principalmente do pessoal mais ateu. Eu, como me incluo entre esses, já tinha tido acesso a algumas questões desse livro anteriormente por colegas, por conhecidos, por outras pessoas, mas não tinha chego a ler de fato a obra. E recentemente li, ela também tem disponível em audiobook para quem não tem interesse em ler ou não tenha tempo e queira ouvir. É um livro interessante. Obviamente eu tenho as minhas críticas a respeito da obra, e nem todas essas críticas no sentido positivo, mas todas em um sentido respeitoso. Então, se eu acreditasse que o livro realmente não valesse a pena ser lido, eu nem estaria me dando ao trabalho de gravar a respeito dele. É um livro bom, vale a pena ser lido, porém eu acredito que tem aspectos que faltam no livro. Então eu vou falar mais do que eu me posiciono contrário ao que o Sagan deixa de falar do que necessariamente o que ele fala. Então, tirando o fato de que já nos primeiros capítulos ele critica e fala de uma maneira não muito carinhosa da psicanálise, então ele senta a lenha na psicanálise já nos primeiros capítulos, mas não é essa a minha questão. Acredito que toda crítica é válida quando embasada e quando tem uma fundamentação teórica, e certamente ele é uma pessoa que tem uma fundamentação teórica para escrever, então é uma pessoa de um grande conhecimento, por mais que eu discorde muito de várias coisas que ele apresenta, discordo mesmo, mas ainda assim são coisas apresentadas de uma maneira bem embasada e de uma maneira relativamente respeitosa. Então não é simplesmente um livro desferindo ódio contra a religião, contra outras áreas do conhecimento, um ódio gratuito. É realmente um embasamento questionando várias coisas, às vezes de uma maneira um pouco mais forte, mais firme, que pode acabar doendo um pouco em quem tem um pouco mais de carinho por essas áreas, seja a religião ou a filosofia ou a própria psicanálise. Eu, como sou bem resolvido com a psicanálise, não é uma coisa que me afete de maneira muito negativa. Tomo isso como uma construção, mais um elemento para eu estar analisando, e não muda o meu posicionamento no fato de apreciar a psicanálise e de acreditar que é uma forma de enxergar o ser humano muito bem estruturada e muito bem embasada. Mas, enfim, o Carl Sagan, durante esse livro, ele acaba tecendo várias críticas a respeito do que ele estabelece como pseudociências. Dentro delas ele coloca a psicanálise, coloca também a astrologia, entre várias outras, e ele faz toda uma crítica do quanto que essas áreas não têm um embasamento científico e não têm uma base teórica firme o suficiente para se sustentar. Eu discordo disso em relação à psicanálise. Acredito que a base teórica da psicanálise é mais do que uma base firme e bem estruturada. Não é uma base que se enquadra dentro dos moldes científicos, justamente por isso ela não é considerada ciência. Não acho que também o que não se enquadre dentro dos moldes científicos, não acredito que o que não se enquadre dentro dos moldes científicos necessariamente precise ser descartado ou mereça menos respeito como forma de conhecimento do que o que se enquadra dentro dos moldes científicos. Realmente, já gravei outros vídeos afirmando, Freud teve muito essa coisa de querer tornar a psicanálise uma ciência. Eu, nesse aspecto,
não vejo nenhum valor de transformar a psicanálise em ciência. Por mais que o Freud não tivesse muito apreço pela filosofia, eu acredito que a psicanálise estaria melhor se ela tendesse mais para o lado filosófico do que para o lado científico. Mas enfim, isso faz com que também o fato do Freud ter tentado colocá-la como uma ciência e de muitos psicanalistas na atualidade ainda defenderem ela como uma proposta de ciência, faz com que abra brecha para esse tipo de crítica de ser chamada de pseudociência, como é o que o autor faz neste livro, até mesmo porque de fato ela não se enquadra no molde científico. Quando nós entendemos os moldes científicos como sendo essa coisa da repetição em laboratório, quando estamos falando da singularidade do psiquismo de cada sujeito, repetição em laboratório é uma coisa completamente inviável. Então a ciência não comporta a psicanálise. Eu não acredito que isso seja algo negativo para a psicanálise. Eu acredito que é uma falha da ciência de não ter a capacidade de comportar a singularidade, de querer se propor apenas a estudar o que se encaixa dentro de repetições, o que não funciona. Sabemos que desde já da antiga filosofia se compreende que o rio nunca é o mesmo. Então você querer encaixar as coisas dentro de repetição não funciona muito bem. Mas enfim, dando seguimento, sem dúvida tem trechos muito marcantes desse livro, principalmente os últimos capítulos, onde ele vai tecer suas críticas a respeito da Santa Inquisição, e aí a crítica vai diretamente mesmo para o cunho religioso, e ele traz, e uma coisa interessante que eu considerei e que faz com que eu tenha um apreço por esse livro, é que diferente de outras propostas onde as pessoas simplesmente desferem críticas leigas e com teor de ódio contra a religião sem nenhum embasamento de fato, o Carl Sagan não, ele traz todo um contexto histórico, então ele traz relatos históricos embasados, então ele traz uma coisa mais, claro que não é aquele embasamento científico quadrado, até mesmo porque não é a proposta do livro dele, mas ele traz algo contextualizado, então ele tece críticas de fato, não é uma coisa assim de simplesmente falar contra, é algo realmente muito bem estruturado o livro e que nos leva a questionar muitas coisas. Aspectos que eu considero que faltam nesse livro dele. As mesmas críticas que ele faz ao que ele enquadra como pseudociência, as mesmas críticas que ele faz à religião, são críticas que em muitos momentos cabem igualmente à ciência. E nesse aspecto falta. Eu acredito que seria mais rica a obra se ele também trouxesse essas críticas na mesma intensidade que ele traz da religião e do que ele chama e classifica como pseudociência, se ele trouxesse essas mesmas críticas referentes à ciência. Afinal, motivo para criticar a ciência não falta. Porque assim como a Igreja Católica, por exemplo, produziu a Santa Inquisição, assassinando, torturando, estuprando e queimando viva milhares de mulheres, a ciência também ao longo de sua história produziu experimentos nem um pouco humanos, no sentido mais respeitoso da palavra, no sentido de respeito à vida humana. Então nós temos experimentos, por exemplo, durante o nazismo, que foram assim horrendos. Aliás, se teve um período onde a ciência se desenvolveu muito, foi durante o nazismo, porque realmente naquele período ratos de laboratórios não faltaram. Então os médicos e cientistas de Hitler promoviam os experimentos mais horrendos que vocês possam imaginar com os prisioneiros do período ali do nazismo, que em geral eram prisioneiros judeus ou até mesmo alemães que contrariavam o Hitler, eram presos e parte deles era enviado para campos de concentração, mas uma pequena parte destes eram enviados para alguns laboratórios a comando do Hitler, onde eram realizados experimentos, tanto com materiais biológicos para desenvolver novas armas biológicas, armas químicas, como também experimentos envolvendo gêmeos, se um tinha a capacidade de sentir a dor do outro, coisas bem macabras mesmo. E aí, se você disser que isso não é ciência, é a mesma coisa que a igreja se posicionando dizendo que a Santa Inquisição não foi religião, não foi feito em nome da igreja. Então caímos na mesma situação. Então
temos sim que entender que isso também foi ciência, isso foi feito em nome da ciência, assim como o pai da ciência exata e o que é tido como o grande marco do positivismo científico, que é Descartes, promoveu assim experimentos interessantes no sentido de tornar a ciência um pouco mais rigorosa em método, mas também produziu tortura com animais. E aí? Então, quer dizer, que o lado positivista que ele desenvolveu, criando métodos de estudo científico, isso é ciência. Mas aí no mesmo período, na mesma situação, quando ele promove torturas com animais, como ele fez, e não adianta dizer que era um outro período, outra mentalidade, porque muito antes dele, Da Vinci já defendia que os animais tinham a mesma... deveriam se ter com os animais o mesmo respeito que com os humanos, que não havia diferença. Então tinha sim várias pessoas já que defendiam o direito dos animais e esse respeito por toda forma de vida. E aí você pega um sujeito que, para promover seus experimentos e o desenvolvimento de uma metodologia científica, ele promove a tortura de centenas de animais. Você vai dizer que isso não é ciência, mas o método positivista que ele criou é. Então são várias coisas que cabem severas críticas em relação à ciência e que ele não faz no livro, que para mim falta. Ele faz sim críticas à ciência, aponta erros científicos, mas, no meu ver, de uma maneira muito branda. Considerando todos os erros científicos que já ocorreram, considerando 2 guerras mundiais que foram promovidas basicamente com auxílio da ciência. Então, bombas atômicas, aviões que foram todos desenvolvidos por cientistas, foram desenvolvidos em função da ciência também com o auxílio desta, não podemos negar também tudo isso. Então, acredito que nesse sentido, ele poderia ter sido muito mais crítico com a própria área dele, já que ele fez toda uma crítica muito mais ferrenha ao que ele coloca como pseudociência e a religião. Então, acredito que também cabe uma crítica tão severa quanto a própria ciência. Outro aspecto é que ele defende ao longo da sua obra, do seu livro, que a ciência é um conhecimento libertador, é uma forma de acesso ao conhecimento mais coerente e lógica, devido ao fato dela própria abrir a brecha para ser questionada, para ser contrariada, de não criar verdades absolutas, mas sim verdades temporárias, até que estas sejam contraditas e seja provado uma verdade mais coerente. Todo esse aspecto de fato é coerente com uma ciência bem feita, porém, em um aspecto eu acredito que ele deixou muito de fora o fato de que a ciência também pode ser mal utilizada, que a ciência atualmente se configura muito mais em função do ganho de multinacionais e grandes indústrias farmacêuticas do que de fato na produção de conhecimento científico para beneficiar a população. Então hoje a ciência beneficia quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro para pagar remédio ou para pagar tratamento morre em casa. Principalmente em países como o dele, inclusive nos Estados Unidos, se você não tem dinheiro para pagar médico, no máximo vão fazer alguma medida paliativa para diminuir o teu sofrimento até você morrer. Mas ninguém vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de reconstituição de membro nos Estados Unidos para uma pessoa que não tem dinheiro para pagar. Então, acredito que esse aspecto da ciência também fica muito de fora. E quando ele coloca a ciência como algo que deveria ser acessível a todos, eu até entendo essa defesa dele, compartilho dessa ideia. Então acredito, por mais que eu tenha severas críticas contra a ciência, acredito sim que a ciência deveria ser acessível a todos, é uma forma de aquisição de conhecimento, porém, não é assim que acontece. Deveria ser? Deveria. Poderia? Poderia, se fosse do interesse da maioria, mas a gente sabe que não é assim que se configura. Então talvez até ele esteja fazendo a parte dele para tornar a ciência acessível a um público maior. Mas a grande maioria de quem fala hoje em nome da ciência não o faz. Então a grande maioria das pessoas que falam hoje em nome da ciência tornam ela cada vez algo mais elitista e mais inacessível. Então a primeira coisa que você vai encontrar, por exemplo, se você for fazer, e eu posso falar disso porque estou dentro do meio científico, a primeira coisa que você vai encontrar é se você escrever um texto no meio científico de uma maneira acessível à população. Primeira coisa que teu orientador ou a banca que vai avaliar esse trabalho vai te dizer: isso aqui não é um linguajar científico, isso aqui é um linguajar coloquial demais para a academia.
E aí você tem, ao mesmo tempo, uma população que não tem acesso ao linguajar científico, ao linguajar da academia, porque tem um ensino de base muito falho, muito pobre, um ensino de base altamente decadente e que em torno aí de 3% a 5% da população conseguem chegar a uma universidade a um nível de terceiro grau. Então, não é coerente essa ideia de que a ciência é para todos. Talvez ela devesse ser algo acessível a todos. Mas o meio científico em si não favorece isso. Ele usa no livro dele, inclusive, o exemplo do Albert Einstein, que é realmente um exemplo magnífico. É uma pessoa que se propôs a escrever de uma forma um pouco mais compreensível, assim como Freud na psicologia, mas não é uma realidade da maioria. Então, quando a gente vai para trabalhos científicos, nós vemos que 90% dos trabalhos científicos são escritos de uma maneira bem compreensível à população comum e bem pouco acessível. Em geral, só é acessível a quem estuda aquela área, já conhece os jargões, já conhece todo o linguajar daquela área. Mas os estudos não se propõem a ser acessíveis à população e nem mesmo se dá estrutura para que a população consiga acessar esse conhecimento da sua forma original no linguajar acadêmico. Então, por mais que eu entenda a colocação dele de que a ciência é um conhecimento que seria interessante ser de acesso de todos, mas ao mesmo tempo nós sabemos que não é essa a realidade. Não é um conhecimento acessível a todos, longe disso, é um conhecimento acessível a uma mínima parte da população e que não sabemos se um dia será acessível de fato a uma população maior, talvez até um dia chegue a ser, mas aí quando se tornar decadente em um nível que já não faça muito sentido, como é o caso da própria escola hoje, da escola base, onde nós temos uma escola pública que em teoria acolhe todos os alunos, mas uma escola cada vez mais decadente, cada vez com conteúdo mais defasado, com professores menos preparados, com alunos, 60 alunos, muitas vezes dentro de uma sala de aula, números absurdos, assim, onde um professor deveria no máximo ensinar 15 pessoas para ter de fato um ensino adequado e poder dar atenção devida a cada um desses alunos. Então é bem complicado. Essa defesa dele de que a ciência é para todos é uma defesa bonita na teoria. Na prática a gente sabe que não funciona assim. Talvez ele até esteja fazendo a parte dele, e eu vi assim que ele tem uma produção enorme científica. Ele tem inclusive algumas produções de séries televisivas, coisas que realmente possibilitam a um público mais comum, a população em geral, ter acesso à informação. Considero isso muito bonito, considero isso muito nobre, até em certo aspecto muito interessante. Sou um dos maiores defensores de que o conhecimento seja de acesso do máximo de pessoas possível, mas ainda não é uma situação que se configura na realidade. Então acredito que também falta um pouco de crítica a respeito disso. Ele poderia também fazer uma crítica nesse sentido a próprio lado científico. Então existe muita defesa da ciência no livro dele e muito pouca crítica a ela. Então eu acredito que caberiam críticas muito mais fortes à ciência do que as que ele faz. Mas de maneira geral é uma leitura muito agradável. É um livro que nos instiga a pensar muito e é um livro que ele cativa na história. Há bastante tempo assim eu não lia um livro tão cativante assim, que pegasse de tal modo assim, que realmente chamasse atenção e que eu desejasse ler cada vez mais. Quando ele começa a falar realmente da Santa Inquisição, é um tema que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, apesar de já ter estudado muito a respeito. Realmente é uma passagem assim da história que me marca muito, porque realmente foram coisas promovidas assim, atrocidades, foi coisas que a igreja fez com mulheres assim que é inimaginável, assim, que não tem realmente como descrever de uma maneira lógica, porque não há lógica. Realmente é uma passagem assim que da história que é muito difícil engolir. Inclusive foi o principal motivo que me levou a ser ateu, que foi quando eu entendi que se é possível fazer isso em nome de uma religião, eu quero distância dela.
E nesse sentido ele é bem marcante, ele realmente mostra esse aspecto negro da religião de uma maneira muito clara e, como eu mencionei, não é simplesmente um discurso de ódio, mas sim uma estrutura embasada. Então ele apresenta argumentos, ele demonstra com argumentação, e aí é interessante também porque eu vejo mais filosofia do que ciência no livro dele, porque em vários momentos ele se utiliza da lógica filosófica para apresentar as ideias, e isso também me intriga em certo aspecto, porque para alguém que defende tão enfaticamente a ciência, ao longo da escrita dele se utiliza mais da filosofia do que da ciência. Então você vê em vários momentos, como por exemplo quando ele argumenta sobre a vida extraterrestre, sobre a possibilidade do governo estar omitindo informações de ataques a extraterrestres ao ser humano. Ele se utiliza todo de uma elaboração de um pensamento lógico para demonstrar como não tem lógica o governo esconder algo tão grave como isso. Então, nesse sentido, se torna muito mais filosofia o livro dele do que científico. E para mim não desmerece nada, lembrando que eu sou fã de filosofia, então para mim toda essa cadeia de pensamento lógico que ele estabelece é linda. Mas é um pouco irônico para alguém que critica em vários momentos a filosofia e que apoia tanto a ciência. Mas novamente lembrando, o único motivo para eu gravar esse vídeo falando a respeito dessa obra é porque é uma obra interessante e porque eu gostei de ler. Por mais que tenha severas críticas a ela e que discorde de muita coisa que ele afirma, acredito que é uma obra muito bacana para nos questionarmos a respeito do que acreditamos, do que entendemos por mundo. E sempre lembrando que quem tem bem resolvido consigo o que acredita, não tem problema com esse tipo de situação. Só vai ver problema nas críticas que ele faz quem não tem bem resolvido o que acredita. Tanto é que eu li todas as críticas a respeito da psicanálise e nem por isso eu vou deixar de considerar a psicanálise como uma ótima área de conhecimento e nem por isso vou odiar ele porque ele falou a respeito da psicanálise. Acredito que quem tem bem resolvido para si o que crê e o que entende como correto, não se deixa levar por birras, por esse tipo de coisa mais imatura. Tem maturidade suficiente para entender a crítica e ou aceitar ou discordar. No meu caso eu discordo de muitas das críticas dele, principalmente em relação à psicanálise. E discordo também de muito da defesa dele em relação à ciência, que eu acredito que é uma defesa que talvez esteja longe de ser a realidade da maioria das pessoas hoje. É isso então um pouco a respeito dessa obra dele, e espero que quem assistiu tenha gostado. Se gostaram, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e assiste os demais vídeos. Temos vários vídeos aí na área de filosofia e psicologia, mais de 500 vídeos disponíveis no canal, e é uma das formas aí que eu tento, nessa mesma proposta que talvez o próprio Carl Sagan faça do modo dele em relação à ciência, eu também faço em relação ao conhecimento de maneira geral, porém eu não fico tão fechado na ciência. Aprecio a filosofia também, eu acredito que ela é uma forma de conhecimento muito válida, principalmente porque eu já tropecei em muitos erros da ciência por aí, o que me fez ter um olhar um pouco mais crítico em relação à ciência. É isso então, para quem decidir ler, uma boa leitura. Acredito que é um livro que vale muito a pena ler, é bem cativante. E é isso, até um próximo vídeo.